Eu vou aproveitar o nosso tempo. De apresentação do cenário, né? Em que contexto o tribunal se debruçou sobre essa possibilidade de se celebrar um acordo pré-processual no sentido estrito da palavra, sem distribuição do processo, né? Se limitando à entrega de um título extrajudicial à parte. Para isso, nós temos que fazer uma separação entre o papel, né, do judiciário na sua jurisdição plena, né, e essa nova visão de participação nesse cenário de empoderamento do consumidor, empoderamento das partes, de solução alternativa dos conflitos, né, para criar esse divisor de águas que a Gilda se referiu, que é, na verdade, a definição, né, básica do papel do judiciário. Na minha visão, o judiciário, no momento em que ele faz a sua intervenção, né, na relação entre as partes, relação consumidor-fornecedor, ele tem por objetivo, né, dirimir a lide, resolver o problema que antes, né, não pôde ser resolvido pelas próprias partes. Então, o objetivo é solução da lide, né, que não pôde ser resolvida entre as próprias partes. E qual a dimensão, né, dessa intervenção? O que a gente imagina é que, no momento em que o judiciário, né, vai fazer a sua intervenção, que seja um caso grave, um caso em que haja realmente a necessidade de um terceiro, né, que não participou daquela relação, de intervir e resolver. Vamos dar um exemplo prático. Plano de saúde, né? A parte realiza aquele pagamento durante anos, o dia que ela precisa fazer uma intervenção cirúrgica, é negado pelo plano, recorre ao judiciário, o judiciário, então, vai fazer a sua intervenção, concede tutela antecipada, obriga o plano de saúde a cobrir a cirurgia, prazo de 48 horas, sob pena de multa elevada, R$ 1.000 por dia, R$ 2.000 por dia. Não cumpriu, meio subrogatório, manda o oficial de justiça lá, descumprimento de ordem judicial, 330 do Código Penal, prisão. Esse é o papel do judiciário. Só para casos gravíssimos? Não. Para toda e qualquer hipótese em que as partes tenham tentado e que não tenham conseguido a composição, a solução daquele problema. Para casos simples também. Comprei um produto pela internet, não me entregaram. Não devolveram o dinheiro. Eu tentei a composição extrajudicial. Não tive êxito. Postulo ao judiciário a intervenção, o juiz emite a ordem, entrega o produto no prazo de 5 dias, sob pena de multa. Não cumpriu a ordem judicial, ao cômputo da multa, execução da multa. Continua sem cumprir a ordem judicial, meio subrogatório,
manda o oficial de justiça lá pegar o produto e entregar para a parte. Esse é o papel do judiciário. Mas, nesse momento, o que nós assistimos? Milhares de relações de consumo, relações de massa, milhares de consumidores, né, insatisfeitos, no momento em que nós comemoramos 50 anos da defesa do consumidor, a partir do discurso, né, do Kennedy nas Nações Unidas, 22 anos do Código do Consumidor, e se nós fizermos uma análise, né, ainda que superficial, vamos verificar que nós progredimos ainda muito pouco. E por quê? Nós pegamos um cenário, né, de descumprimento dos contratos na área do consumidor, né, trouxemos para o judiciário. Hoje, as partes só conseguem resolver o problema depois que ingressam na justiça. O quadro, então, é de empobrecimento, né, do poder do consumidor, do cidadão, e, em tese, fortalecimento do poder judiciário. Fortalecimento, entre aspas. Por quê? À medida em que esse volume, essa massa de processos deságua no judiciário, nós temos uma demanda quase artificial. Eu tive a oportunidade de conhecer a Corte de Apelação do Texas e a Corte de Apelação da Geórgia, nos Estados Unidos. Uma sessão de julgamento do Tribunal de Apelação tem, na verdade, uma pauta de aproximadamente 6 processos, 7 no máximo. E se nós olharmos uma sessão nossa da 4ª turma recursal, né, eu, Livingston, Eduarda, Cláudia, cada relator leva para a sessão 160 processos. São mais de 450 processos numa só sessão. E aí, a pergunta que fica é essa. É fortalecimento do Poder Judiciário? Ou, na verdade, enfraquecimento do Poder Judiciário, que acabou como um receptáculo de uma massa de processos que é impossível, né, de que se atenda a uma demanda, que se preste um serviço jurisdicional adequado, com a rapidez, com a celeridade, com a eficiência que se esperaria. E a ideia é de, então, resgate, né, desse papel do Poder Judiciário, criando, né, uma linha divisória, uma separação do que é realmente necessário, né, para que exija essa intervenção, separando por uma parte substancial, né, que teria esse empoderamento do consumidor para que ele próprio, né, resolvesse, né, os seus conflitos. Então, eu trouxe aqui para vocês esse projeto que já está, né, em andamento, que é a conciliação pré-processual como solução alternativa dos conflitos, né? E ele parte exatamente dessa premissa. Se nós chegamos até essa massificação de processos em decorrência, né, da postura das empresas de não disponibilizar nenhum serviço, né, de atendimento ao consumidor ou de pós-venda, né, que realmente resolva aquele problema,
nós confirmamos essa migração de todas as questões de descumprimento contratual, trazendo todas para o judiciário. Então, é chegado o momento da gente rearrumar a casa. E como é que eu imagino que essa rearrumação possa ser feita? A conciliação pré-processual, ela parte da premissa de que o consumidor, né, tem o poder, né, de resolver o problema. Então, nós imaginamos um cenário em que, sem custo nenhum, né, sem custo para a parte, sem custo para o tribunal, praticamente sem custo, ela simplesmente vai entrar numa caixa de e-mail, e aqui eu vou disponibilizar algumas empresas que já são parceiras do tribunal e já se disponibilizaram, né, para resolver esses problemas sem ajuizamento de processo. Ele, então, vai enviar um e-mail para essa caixa de e-mail. Se ele tem um problema com a Vivo, encaminha um e-mail para conciliarvivo@tjrj.jus.br. Esse e-mail é enviado para um representante da empresa que tem poderes, né, de solução dos problemas, tem poder, né, tem condições de oferecer uma proposta de conciliação. Ela, então, propõe uma solução por acordo, o consumidor concorda e nós, então, homologamos. Sem distribuição de processo, sem essa solução se transformar em mais uma ação, sem incluir essa empresa, né, naquela lista top 30. Duas possibilidades surgem aqui. Uma, de uma audiência presencial para celebração do acordo pré-processual, onde o juiz homologa, por analogia ao 2693, um acordo extrajudicial, calcado no artigo 585-2 do CPC, que prevê que o acordo que possua assistência de advogado do fornecedor de um lado e de consumidor do outro, ou a defensoria pública, é título executivo extrajudicial. Com essa estrutura, né, nós podemos ampliar o projeto e até, inclusive, dispensar essa audiência presencial, né, transformando essa conciliação em conciliação virtual. Como? A parte provoca, né, com a sua reclamação a empresa faz uma proposta, nós, então, elaboramos o acordo que é pré-processual e, com essa homologação, devolvemos as duas partes de forma virtual, transformando aquele texto, que eu vou mostrar aqui para vocês, em um documento em PDF com assinatura digital. Vou mostrar um acordo pré-processual para vocês entenderem como ele funciona. Um acordo básico, assinatura das partes, nesse caso aqui com defensoria e o tribunal, e na parte de baixo a normatização que autoriza, né, o judiciário a homologar este acordo. A resolução do próprio Tribunal de Justiça, essa TJOE, do órgão especial número 20, a resolução do CNJ, número 125,
e o artigo 585.2 do CPC. Essa é a ideia, e nós temos colhido, por parte das empresas, né, um interesse muito grande, né, na solução desses problemas relacionados ao consumidor por essa via, né, do acordo pré-processual. E por quê? Porque essa massificação de conflitos, essa massificação de demanda, que incha o Poder Judiciário, ela também é nociva para as empresas. Então, aqui, nós não estamos fazendo favor para ninguém. Na medida em que a empresa é demandada em volumes, né, que obrigam aquele empreendedor a sair da sua área de conforto, da sua área de atuação, do empreendimento, voltada para a atividade fim dela, e montar, na verdade, uma empresa quase que paralela, né, voltada para a defesa processual, para a defesa judicial, alguma coisa está muito errada, né? E é o quadro que nós vivemos hoje, né? Eu estou vendo aqui vários juízes leigos que podem testemunhar, né, a repetição de ações numa só pauta, da mesma empresa, com o mesmo objeto, né? Empresas que são patrocinadas por vários escritórios de advocacia, 3, 4, 5. Né? Advogados que comparecem à audiência, que são chamados audiencistas, né? Recebem por audiência R$16, R$17. Apresentando defesas genéricas, que sequer cogitam do objeto que é reclamado. É um quadro que exige realmente uma reflexão de todos nós. Né? Por quê? Se, ao mesmo tempo, nós nos defrontamos com uma massificação enorme, as empresas se comportam dessa maneira, terceirizam o jurídico, né? Os prepostos não são empregados. Quando o juiz, né, na abertura da audiência, afirma que vai tomar o depoimento pessoal do preposto da parte ré, você vê logo que aquele rapaz que é funcionário, né, do escritório de advocacia fica com o lábio branco. E tem que ficar, porque ele não entende do negócio da empresa, ele não conhece as circunstâncias específicas daquele caso que ele está indo representar a empresa. E se as audiências fossem feitas todas como nós fazíamos, né, os juízes togados, antes da implantação do sistema de juízes leigos, de cada 100 processos, 98 teriam aplicação de pena de confissão, né, porque os prepostos não têm a menor ideia, né, nem do negócio da empresa, nem do que está sendo reclamado. E isso é preocupante. E é preocupante por quê? Porque nós, então, detectamos um amesquinhamento, né, da função do Poder Judiciário e com reflexos realmente nocivos na própria jurisdição. A massificação é tão grande, é tão profunda, que há um ano atrás eu tive a oportunidade de prestar algumas declarações para a Nádia, do Globo, e eu disse exatamente isso, que com esse volume de processos, infelizmente, né, e eu acho isso triste, alguns magistrados estavam entendendo que havia necessidade de uma administração de justiça que levasse, né, ao desinteresse do consumidor, né, pleitear na justiça aquelas questões que eram chamadas de questões de bagatela, questões de pequeno valor, muitas sentenças de extinção, muitas sentenças de improcedência, valores de indenização a título de dano moral,
muito pequenos para a busca da pedagogia. Infelizmente, né, é um quadro que nós começamos a vivenciar e que nós temos que restabelecer. Né? Intervenção do Poder Judiciário tem que ser eficiente, pedagógica, para que o empreendedor reflita sobre aquela prática nociva, pela cessação daquela prática, né, lesiva ao consumidor. Esse amesquinhamento do poder, na realidade, não é papel do Poder Judiciário. Então, esse divisor de águas, né, exige que haja um empoderamento do consumidor nas vias extrajudiciais, com fortalecimento dos PROCONs. Né? Temos aqui a deputada Solange Amaral, que assumiu o PROCON municipal, a convite do prefeito Eduardo Paes, está em fase de estruturação. Tivemos, essa semana passada, o concurso para o PROCON estadual, concurso público, para a formação de seus quadros com pessoal técnico. Então, é um fortalecimento, né, dessa possibilidade do consumidor ver seu problema resolvido em sede extrajudicial. E esse projeto de conciliação pré-processual, ele, na verdade, cria, né, um momento em que o Poder Judiciário está assistindo, né, está auxiliando os consumidores para que procurem, né, a solução dos seus conflitos diretamente com a empresa, como se fosse uma liberdade vigiada. Nós estamos acompanhando a evolução, né, dessa possibilidade de solução dos conflitos de maneira alternativa. E como é que nós chegamos até esse momento? Há 10 anos atrás, exatos 10 anos atrás, em 2002, eu era juiz em Niterói, Pendotiba, e fui convocado aqui para uma reunião na corregedoria, o corregedor era o desembargador Paulo Gomes, que me disse: Flávio, vamos criar um acordo pré-processual para que as empresas recebam as reclamações dos consumidores e solucionem todas elas em volume, sem necessidade de ajuizamento de uma ação. E eu disse para ele: corregedor, eu não faço. Ah, mas como assim? Naquele momento, há 10 anos atrás, realmente nós não tínhamos, né, a menor condição de participar, né, ainda que como protagonista de segundo plano, de um acordo extrajudicial que não tivesse fixação de obrigação de fazer, com prazo de cumprimento e multa diária. Nós não tínhamos condição de assinar embaixo um acordo com obrigação de pagamento, sem multa, em percentual sobre o valor do acordo, que fosse homologado, distribuído e, em caso de descumprimento, permitisse uma execução imediata. E foi assim que surgiu, né, o Expressinho, que tinha essa visão, né, de empoderamento parcial do consumidor. Ele reclama, a empresa faz uma proposta, não tem petição inicial, se alcança um acordo, esse acordo é distribuído e é encaminhado para um dos juizados. E ele fica lá esperando. Se a parte cumpriu o acordo, ele então vai para o arquivo.
Mas, se ela não cumpriu, se inicia imediatamente a execução. Há 10 anos atrás, tinha que ser assim. E, de fato, aconteceu. Nós tivemos alguns acordos, né, originados do Expressinho que geraram execuções de 50, 60 mil reais, confirmadas pela turma recursal. Então, se cria uma estrutura, né, em paralela à nossa função jurisdicional, atividade fim, para auxiliar na busca de acordos com o objetivo de desafogar o judiciário, de reduzir a massificação, e a empresa propõe uma solução e não cumpre, não faz nenhum sentido. Por isso é que nós, à época, há 10 anos atrás, dissemos, sem distribuição do processo, sem fixação de prazo para o cumprimento das obrigações de fazer, sem estabelecimento de prazo para o cumprimento da obrigação de pagar, com multa em percentual sobre o valor do acordo, não fazemos. Mas agora, eu acho que nós já temos um ambiente, né, favorável para esse tipo de solução. E por quê? Porque de lá para cá, muita coisa aconteceu. E muita coisa aconteceu que nos permite realmente agora, né, uma certa alegria de comemoração dos 50 anos da defesa do consumidor e 22 anos do Código do Consumidor. Por quê? Porque nós, de 2000 até 2012, nós amadurecemos. Nós criamos outros mecanismos, né, de fortalecimento do Poder Judiciário. E quais são esses mecanismos? Bom, se em 2000 até 2002 nós tínhamos esse Expressinho, a partir de 2004, 2005, nós criamos uma lista, que é a lista top 30 dos fornecedores com o maior número de ações no Judiciário Estadual. Essa lista top 30, que fica disponibilizada na página principal do tribunal, no lado esquerdo, empresas mais acionadas, né, contribuiu para uma mudança de mentalidade, não nossa, mas por parte dos fornecedores. E por quê? Porque essa lista top 30 expõe, né, o empreendimento, expõe, né, a questão da idoneidade da empresa, demonstra que, mesmo ela tendo um número muito grande de consumidores, isso não é justificativa, ao contrário, ela precisa ter uma estrutura de atendimento hábil e eficiente para o número de clientes que ela tem. Então, o argumento de que eu sou o primeiro da top 30, mas eu tenho não sei quantos bilhões de consumidores. E daí? Então, você está me dizendo que você tem 1 bilhão de consumidores, mas não tem estrutura para atender, né, a parte desse 1 bilhão de consumidores que está insatisfeita com o seu serviço. Não pode. Essa mentalidade tem que mudar. E vem mudando. Por quê? Ninguém mais quer ser o primeiro lugar da top 30. Ninguém quer ser o segundo, ninguém quer ser o terceiro. Isso é muito bom, né? E serviu, e se prestou para que essa mentalidade fosse mudando de lá para cá, a ponto de hoje, né, nós fazermos com muita tranquilidade, né, mutirões de juízes togados, né, no interior do Estado, mutirões com juízes leigos, né, no interior do Estado. Criamos um centro de conciliação aqui no Foro Central, que não é nada mais, nada menos do que uma ferramenta de gestão de grande massa de processo. Como é que funciona? São 7 juizados aqui no Foro Central. Nós fazemos o levantamento, né,
das empresas com maior número de processos, uma listagem de computador de todos esses processos dos 7 juizados, retiramos esses processos dos juizados e fazemos uma sessão de conciliação a cada 6